Bom dia! Estamos iniciando mais uma etapa de língua portuguesa do programa de formação continuada em serviço. Sejam todos bem-vindos do nosso estado de Rondônia, os professores que estão aqui conosco, já se apresentando, apresentando seu bom dia. E assim vamos iniciar a etapa 2 com a temática transitando entre a linguagem verbal e não verbal nos gêneros textuais. Esse é o tópico 2, lá dos descritores do SAEB. Primeiro vamos retomar a etapa 1. Quem estava presente na etapa 1 há 2 semanas atrás, quando iniciamos no dia 14. Então, nós falamos sobre o tópico procedimentos de leitura, sobre o descritor foco D14, que falava que era para distinguir o fato de uma opinião, Então, nesses dias nós falamos exatamente sobre as práticas, como trabalhar com os estudantes, analisamos algumas questões do SAEB. E nesse momento, então, vamos iniciar com a etapa 2. Qual é o objetivo, então, dessa etapa 2? Capacitar os professores do ensino fundamental e médio para contribuir no desenvolvimento de habilidades linguísticas. Primeiro, essenciais o quê? A leitura de gêneros textuais diversos. Então, nesse momento, vamos trabalhar com os tipos de gêneros. Quais são os gêneros apresentados na língua portuguesa? E a fim de quê? Para que os estudantes reconheçam essa função social de cada texto. Para que o texto está sendo escrito? Para quem o texto está sendo escrito? Certo? O tópico relacionado ao SAEB é designado como implicações do suporte do gênero ou do enunciador na compreensão do texto. Então, nós temos nesse tópico 2 descritores, o D5 e o D12. O D5, ele está relacionado a interpretar textos com o auxílio de material gráfico, diverso, propagandas, quadrinhos. Enquanto que o D12 está para identificar a finalidade de ter diferentes gêneros. O D5 nós percebemos lá pelaquela plataforma do Saero, lembram? Apresentei na última aula, na plataforma do Saero, que os estudantes eles foram bem mais tranquilos, principalmente os estudantes do ensino médio. Olha só a porcentagem deles, 78%. Enquanto que os do 9º ano apresentaram uma porcentagem de acerto de 58%. Já o D12, que é identificar a finalidade dos textos de diferentes gêneros, ou seja, para que o texto está sendo escrito, por que ele foi escrito, o que ele está nos apresentando, percebemos que o 9º ano continuou com 58% de acerto, mas o 2º ano teve uma porcentagem bem menor, de 42%. Devido a isso, nós vamos hoje focar no descritor D12. Mas, no decorrer das atividades assíncronas, vocês estarão trabalhando os 2 descritores, ok? E qual é o foco do descritor 12? O foco do descritor 12 é avaliar nesse descritor o reconhecimento de gênero, ao qual se refere o texto, ou seja, principalmente a questão da função social e do objetivo, Então, eu preciso saber para quem estou escrevendo, lá qual é a função desse texto, E por fim o objetivo, que pode ser informar, convencer, advertir, instruir, explicar, comentar e assim por diante. E a partir disso, de uma compreensão global do texto, para o quê? Identificar as intenções pretendidas em cada gênero. Então eu pergunto para vocês, qual é a diferença entre gênero e tipologia textual? Nós vamos ver mais à frente. E os objetivos de aprendizado do descritor foco? O que eu posso, nesse momento, pensar em trabalhar com os estudantes? Os estudantes precisam o quê? Sempre pensando nessa questão da finalidade dos textos, de diferentes gêneros, estão vendo? Tipologia e gêneros textuais. Então, primeiro o estudante precisa reconhecer as características formais de um texto, a partir dessa leitura global.
Então, quando o estudante lê uma notícia, né? Vamos pensar na notícia. Quais características são apresentadas na notícia? Para eu saber, né, o estudante precisa ler o texto inteiro e destrinchando. Como eu falei da outra vez, no Jack Stripador, vamos dividir desse texto o máximo possível. Outra, ele precisa compreender as informações. O que tem contido neste texto? O que está sendo apresentado? Também o propósito, aqui nós chamamos da função social. Cada texto é escrito para um contexto. Logo, se eu tenho a notícia, para que contexto ou em que contexto foi escrita aquela notícia? E, por fim, identificar a tipologia textual. Os tipos de texto nós temos os textos narrativos, os textos expositivos, descritivos, injuntivos e dissertativos. Para quê? Para conhecer essa finalidade comunicativa. Que comunicação, qual é a comunicação representada neste texto? Logo, a pergunta principal desse descritor foco, que é o D12, é: para que esse texto foi escrito? Sempre que eu for trabalhar com os estudantes do T12, eu vou ter em mente essa situação. Para quê? Por que esse texto foi escrito? Nós vamos perceber nas questões do D12 o quanto que essa pergunta ela aparece o tempo todo, né? Para lembrarmos, né? Vamos relembrar diferença entre tipos textuais e gêneros textuais. Então, os tipos textuais são aqueles caracterizados pelas propriedades linguísticas, como vocabulário, as relações lógicas, os tempos verbais, as construções frasais, dentre várias outras características. E nós temos 5 tipos textuais: os narrativos, os descritivos, os dissertativos, os expositivos e os injuntivos, tá? E a diferença de tipo textual para gênero textual? Já o gênero, ele vai de acordo com a sua função comunicativa, ao contexto cultural, né? Tem também várias características que são determinadas por quem? Pelo autor, pelo conteúdo, pela composição e pela finalidade. Então, dentro da tipologia textual, nós temos vários gêneros. E sabemos que alguns gêneros textuais, eles perpassam por vários tipos textuais. Né? Pode acontecer de um texto, de um gênero textual, ele ter um pouco de característica narrativa e um pouco de característica descritiva. Podemos também ter um texto dissertativo com um pouco de característica dissertativa e característica expositiva ou injuntiva. Não quer dizer que um gênero textual se classifica somente num tipo de texto. Ele pode ter várias características. Então, alguns exemplos narrativos, temos os romances, os contos, novelas, os descritivos, diários, relatos classificados, os dissertativos, os artigos de opinião, editorial, manifesto, abaixo-assinados, os expositivos, temos as reportagens, resumos, né? E os injuntivos, temos a receita, a bula, a propaganda, né? Lembrando que narra-se, né? Descrever, dissertar, expor alguma informação, e injuntivo, aquele que vai trazer uma ordem, uma recomendação, né? Vendo então o que caracteriza o descritor 12, vamos direto para a prática, porque o importante para estarmos aqui é o quê? É pensarmos como trabalhar com os estudantes. Sempre que estivermos nas aulas, vamos olhar novamente e pensar, peraí, tá, eu sei que quando eu vou trabalhar com as avaliações externas, eu não posso esquecer do currículo. Eu preciso trabalhar sempre dialogando com o currículo. Tá? Não vamos esquecer disso. Por isso, nós vamos sempre trazer esses quadros, tá? Que apresentam as práticas de linguagem, o objeto de conhecimento, a habilidade que dialoga com o descritor
e o descritor, tá? Então, dentro do descritor 12, nós temos a prática de linguagem, análise linguística e semiótica. Nós temos o objeto de conhecimento, a construção composicional e estilos, gêneros. Nós vamos trabalhar hoje, sobretudo, com o gênero dissertativo argumentativo, os gêneros jornalísticos. E a habilidade é do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano de língua portuguesa, número 42, que diz que é para analisar a construção composicional dos textos, pertencente a gêneros relacionados à divulgação de conhecimentos. Então, dentro dessas habilidades, nós temos, dentro dessa habilidade 12, nós temos esses vários focos, tá? Então, a exposição, a descrição, a comparação, a enumeração, a ordenação temporal. Tudo que está relacionado a essa habilidade vai ser trabalhado no decorrer do descritor 12. Tá? E o detalhamento da habilidade que está relacionado ao descritor 12 é identificar o gênero de textos relacionados à divulgação de conhecimentos. Mas eu falo assim, mas Adriana, só é essa habilidade que eu vou trabalhar nesse descritor 12? Não, nós temos outras habilidades da BNCC associadas. Do 8º ao 9º, a de língua portuguesa 3, do 8º ao 9º de língua portuguesa 14, do 8º ao 9º de língua portuguesa 16 e do 8º ao 9º de língua portuguesa 17. Então eu falo assim, mas aí quando eu começo a trabalhar as avaliações externas, eu esqueço o currículo? Não! Em todo momento eu trabalho o currículo com as avaliações externas. É um diálogo sempre, tá? As avaliações externas não estão fora, não estão separadas do currículo. Vamos então à prática. O primeiro texto. Lembram sempre que nós teremos o comando, né? Aquilo que o estudante precisa fazer, o enunciado, o texto em si e o comando e, por fim, as questões. O primeiro texto diz o seguinte: a tecnologia é sempre boa? Vivemos uma era em que a tecnologia está em todos os lugares, sendo impossível viver sem ela. Atualmente é muito mais fácil conectar com um amigo, assistir ao filme ou série favoritos e saber mais sobre o seu artista preferido. Mas será que todo esse avanço faz bem? A exposição das pessoas em redes sociais vem aumentando muito, o que facilita o acesso de estranhos a informações privadas, evidenciando situações de perigo, pois é possível localizar e saber o que qualquer um vem fazendo. Logo, é arriscado expor alguns dados em rede, como endereço de casa ou do trabalho. Por esse motivo, as pessoas devem tomar cuidado com o modo como utilizam as redes sociais, preocupando-se em mostrar menos da própria vida na internet e fazendo da tecnologia uma aliada. Pensando, e agora? Como que eu trabalho esse texto? Eu vou logo direto para a pergunta? Depende do que você queira ver. Nós temos 3 tipos de avaliação que vamos ver daqui a pouquinho. Então, se o teu objetivo é observar o que o estudante sabe primeiro, para depois trabalhar os conteúdos, trabalhar os conceitos, você vai então fazer uma avaliação diagnóstica, né? Já, se você quer saber se ele consolidou o conteúdo daquilo que precisava, que foi trabalhado na aula, você vai fazer uma avaliação formativa, né? E assim por diante. Então, vamos pensar no seguinte, na aula anterior, quando nós falamos de fato, opinião, né? Nós podemos pensar aqui, primeiro, esse texto tem característica de uma crônica? O que é uma crônica? Será que eu posso caracterizar? Tem alguma característica aqui que lembra uma crônica? Vamos pensar na resenha. O que é uma resenha? Tem alguma característica de resenha? E carta ao leitor? Posso dizer, então, que é uma carta ao leitor? Por fim, é um artigo de opinião? Então, sempre trazer esses questionamentos para os estudantes. Mas, óbvio que podemos pensar primeiro nos conhecimentos prévios deles, mas depois sempre trazer esses conceitos para que eles compreendam. E não façam simplesmente por marcar. Ah, eu vou marcar esse porque eu acho que é. Não, ele vai marcar com a certeza. O que pode acontecer sempre? Primeiro, eu vou descartar aqueles que não tem nada a ver, não está relacionado.
Desses 4, qual que não está relacionado de jeito, maneira, contexto? Quando eu olho assim, eu já falo, não, esse aqui não é. Né? Podemos pensar, então, na carta ao leitor, porque a carta ela já tem todo um formato. E esse aqui, olhando já só no visual, já percebo que não é uma carta ao leitor, certo? Então, dentro das 4 alternativas, vamos observar, então, como trabalhar com os estudantes. Justificativo da escolha dos estudantes. O que acontece? Primeiro, o objetivo desse item do texto, né, é o quê? É que o estudante reconheça o gênero textual. Que tipo de gênero é esse? Primeiro, uso da primeira... Se ele escolheu a alternativa A, né? Se ele, então, escolheu a crônica, ele pode escolher a crônica. Então, provavelmente, o que foi que aconteceu? Ele acreditou que o uso da primeira pessoa no plural, aquele que conta a história do autor, ele acredita que, devido ao seu uso da primeira pessoa do plural, é uma crônica. Né? Então, como tem falado, vivemos uma era em que a tecnologia está em todos os lugares. Né? Então, devido a pessoa ter iniciado com o vivemos, fala assim, é uma crônica, está contando algo do cotidiano. O que eu devo fazer? Qual mediação, então, trabalhar para que esse estudante compreenda melhor esse gênero? Retomar o estudo dos gêneros textuais que apresenta o uso da primeira pessoa do plural. Marcar como se usa no texto. Não é porque iniciou com a primeira pessoa do plural que já posso identificar que é uma crônica. Alternativa B. Se ele escolher a alternativa B, o que nós podemos deduzir? A alternativa B está dizendo que é uma resenha. Então, vamos lá. Reconhece o gênero argumentativo, ele sabe que ele é um argumento. Ok, mas não compreende a distinção entre resenha e artigo de opinião. Então, por isso, é importante na mediação trazer esses 2 tipos de textos. Algumas resenhas, alguns artigos de opinião, para que ele possa identificar a diferença. Agora, se ele escolheu a alternativa C, que foi carta ao leitor, o que nós podemos deduzir sobre isso? Que ele reconhece o gênero argumentativo, mas tem dificuldade em distinguir uma carta ao leitor de um artigo de opinião. Ou seja, da mesma forma que no primeiro eu vou apresentar esses 2 gêneros e relacionar as diferenças. O importante é que os estudantes reconheçam as diferenças. Antes mesmo de nós mostrarmos a eles, podemos trazer os 2 textos e eles juntos vão reconhecendo quais são as características da carta para o leitor e quais são as características de um artigo de opinião. E, por fim, o estudante que acertou a letra D, parabéns para ele, né? Ele reconhece as características, o ponto de vista, os argumentos relacionados à tipologia textual dissertativa argumentativa de um artigo de opinião. Ou seja, ele compreendeu a proposta. Então, não é necessário realizar a mediação. Adriana, mas aí se ele acertou, o que eu faço? Tá, vamos consolidar ainda mais este conhecimento, para que eles possam compreender e na hora de realizar as questões, não façam simplesmente pelo unidunité, né? Mas que ele faça com segurança. E para o ensino médio? Que lá nós vimos específico para o ensino fundamental. E agora no ensino médio? No ensino médio, nós temos os campos de atuação social. Também temos essas práticas de linguagem, que é leitura, escuta, produção de texto e análise linguística semiótica. A habilidade foco da BNCC é do ensino médio, 1º ou 3º ano, de língua portuguesa, número 44. Mas também temos as habilidades associadas, que é a de língua portuguesa 06, língua portuguesa 36, língua portuguesa 43. Tá? E o detalhamento dessa habilidade, que está relacionado ao nosso descritor foco, é identificar o objetivo comunicativo de um texto jornalístico. Então, aqui também está trabalhando com o gênero jornalístico. Vamos então ao texto. Temos enunciado, leia o texto abaixo. Geralmente, língua portuguesa, o enunciado é este, né? Leia o texto abaixo. E temos o texto. Cachorros estão sendo usados para proteger pinguins na Austrália.
Descoberta de fazendeiro fez com que os pinguins azuis não entrassem em extinção. Um fazendeiro australiano teve a ideia de fazer com que seus cachorros protegessem os pinguins de... Ai, gente, eu não sou professora de inglês, mas acho que Middle Island, não sei. Uma pequena ilha australiana. E funcionou muito bem. O local é a casa de uma colônia de pinguins azuis, a menor espécie do animal de que se tem notícia. Antigamente, havia centenas deles, que têm entre 30 e 40 centímetros de altura na ilha. Isso até 2005, quando os pinguins azuis se tornaram as principais presas das raposas da região. Não surpreende que os pinguins azuis estivessem muito perto da extinção total na ilha. Isso só não ocorreu por conta de um fazendeiro local chamado Swampy Marsh. Ele sugeriu que cachorros da raça Pastor Maremana Bruzzese, que na Austrália são usados para proteger galinhas e cabras, também fossem escalados para cuidar dos pinguins azuis. O primeiro cachorro a ser convocado para a tarefa foi o chamado Oddball. Os moradores da região logo perceberam que os pinguins pararam de desaparecer e que as raposas não voltaram mais. A história foi tão inspiradora que foi adaptada para os cinemas em 2015. Ok? Quando nós, professores, observamos esse texto, já deduzimos que tipo de gênero é este, não é? Pelo título, pelo subtítulo, já percebemos. Mas será que o estudante tem esse conhecimento prévio? Que tipo de texto é este? Né? Então, aqui na pergunta, no comando, ele não vem falando sobre que tipo de texto é. Agora ele quer saber qual é a finalidade do texto. Então, o descritor 12, ele trabalha com a tipologia, trabalha com o gênero textual, mas também trabalha com, principalmente, a finalidade. Para que esse texto foi escrito? Então, o objetivo desse texto para que esse texto foi escrito? Para dar uma informação, defender uma opinião, divulgar uma pesquisa ou ensinar uma tarefa. Qual dessas quatro questões estão relacionadas ao texto que está apresentado? Então, vamos lá novamente ver a justificativa das escolhas do estudante. Sempre pensando, não é simplesmente trabalhar com o estudante para ele responder a questão, mas eles precisam compreender por que escolheram tal questão. Tá certo, ok, ele entende aquele gênero textual, mas se ele assinalou equivocado, logo precisa de uma mediação. Então, a alternativa A, que é dar uma informação, é a alternativa correta. Logo, se ele escolheu essa, ele reconhece as características da situação comunicativa relacionada ao gênero textual notícia, né? Então, não há necessidade de fazer uma mediação. Mas, claro que sempre pensando na consolidação. Quanto maior conhecimento o estudante tem, mais rápido ele vai responder a questão. Porque ele não vai responder pelo unité. Né? Eu acho que é essa aqui, letra A, letra B. Não, ele vai responder com a certeza, porque ele visualizou e percebeu que aquilo era uma notícia devido às informações apresentadas, devido à organização do texto. Né? Então, ele viu a organização do texto e percebeu logo, peraí, é uma notícia. Tá? A notícia tem a função social disso, tem uma situação comunicativa disso, e o objetivo dela é esse. Já se ele escolheu a alternativa B, ele ainda não reconhece a diferença entre notícia e artigo de opinião. Né? Já que está falando lá, defender uma opinião. A mediação, então, qual seria? Apresentar o quadro dos principais textos. Eu vou trazer para vocês os principais textos jornalísticos e como trabalhar com cada um desses textos, tá? Alternativa C. Não reconhece a distinção entre o objetivo de uma notícia e um texto de divulgação científica, já que a alternativa C diz divulgar uma pesquisa, né? Então, ele precisa, nesse momento, essa mediação vai servir para os três, tá, gente? Para a alternativa B, C e D.
AD, o foco esteve na ação do fazendeiro, desconhecendo o objetivo do gênero textual. Então, ele focou muito mais naquilo que o fazendeiro estava fazendo do que no gênero, porque a pergunta ele disse que o objetivo desse texto é ensinar uma tarefa. O fazendeiro teve uma tarefa, teve uma ação naquele momento, né, que foi treinar os cães, os cachorros. Então, nesse momento, o que precisa, ele não compreendeu exatamente que a estrutura de uma notícia. Qual seria a mediação para os estudantes que assinalaram B, C e D? Apresentar o quadro dos principais textos jornalísticos e preencher com os estudantes cada tópico com exemplos. Vou trazer para vocês já esse quadro, tá? Espere aí, não saiam, fiquem sentadinhos, que nós vamos ver esse quadro que vai ajudar bastante com relação aos gêneros textuais. A partir deste quadro, os estudantes compreenderão melhor as características, a função social, a situação comunicativa de cada um dos gêneros. Agora vamos trabalhar juntos, né? Vimos um pouco do descritor 12, de como fazer a mediação, quais são os objetivos, por que por muitas vezes o estudante escolhe uma alternativa e outra não, mas precisamos trabalhar juntos também. Então, nesse momento, vamos ver a primeira questão. Vamos lá. O primeiro texto diz o seguinte. Leia o texto a seguir. Lei Distrital número 4.092, de 30 de janeiro de 2008. Artigo 1º. Esta lei estabelece as normas gerais sobre o controle da poluição sonora e dispõe sobre os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal. Artigo 2º. É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados nesta lei. Capítulo 2, das definições específicas. Artigo 3º. Para os efeitos dessa lei são estabelecidas as seguintes definições: poluição sonora, atividades potencialmente poluidoras, atividades ruidosas temporárias. Então, dentro dessa estrutura textual, vamos pensar o seguinte. Volta aqui para mim. Vamos pensar com relação a essa estrutura. O que tem nesse texto? Os estudantes reconhecem esse tipo de texto? Faz parte do cotidiano deles? Eles têm visto esse tipo de texto nas aulas ou fora das aulas? Se nós perguntarmos para eles quais são as características desses textos, segundo seus conhecimentos prévios, o que eles falarão para nós? Então, é sempre importante fazer essa avaliação diagnóstica, né? Perguntando aos estudantes se eles reconhecem esse texto, qual é a função desse texto, para que escreve esse texto, em que contexto é apresentado esse texto. A pergunta que veio foi, qual é a finalidade desse texto? Já até trouxe, normativo. Ou seja, para que se escreveu esse texto? Primeiro, para relatar uma situação factual. Segundo, para narrar uma situação cotidiana. Terceiro, para mostrar dados de uma pesquisa. E quarto, para apresentar regras a serem seguidas. Vamos lá, os professores respondem para mim, estou aqui olhando no chat. Respondam para mim qual seria a alternativa conforme a apresentação do texto. Qual seria então a alternativa? Seria relatar uma situação factual, narrar uma situação cotidiana, mostrar dados de uma pesquisa ou apresentar regras a serem seguidas. Estão respondendo. Todo mundo aí sabendo direitinho que é a letra D. Obrigada, Ruth, pela participação. Silvio, pela participação. Douglas, Ana Paula, Elisângela, Jéssica, bastante. Mônica, Elisângela escreveu 2 vezes, 3 vezes. Eita, coisa boa. Então, assim, percebemos que o que seria relatar uma situação factual? Que tipo de gênero textual estaríamos trabalhando?
E para narrar uma situação cotidiana, qual é o gênero textual? Para mostrar dados de uma pesquisa. E, por fim, apresentar regras a serem seguidas. A palavra normativo já traz essa discussão, né? Quando eu penso em normativo, já penso em normas, regras, e já estão, assim, o legal da língua portuguesa é que por muitas vezes deixa os implícitos, né? Deixa algumas palavras que ajudam nesse processo de construção do sentido, do significado. Então, normas é sinônimo de regras. Logo, se o estudante tem esse conceito gerado, consolidado, fica mais fácil para ligar o comando, a pergunta, a resposta. Mas aí vamos relembrar algo. Qual é a tipologia textual apresentada em cada alternativa? Na relatar uma situação factual, qual seria a tipologia textual? Narrativo, descritivo, argumentativo, injuntivo, expositivo? Vamos lá, respondam aí para mim. Na letra A, que tipologia textual é apresentada? Na D, na B, narrar uma situação. Na C, mostrar dados de uma pesquisa. Qual tipologia textual está relacionada a A, a B, a C e a D? Lembre a diferença entre tipologia textual, ou seja, tipos de textos, e gêneros textuais. Os gêneros textuais, eles são mais amplos, eles apresentam mais características, eles podem se envolver entre vários tipos de tipologias. Eu posso ter o mesmo texto com diversas tipologias, certo? Então, vamos lá, na letra A, relatar uma situação factual. Me colocar injuntivo, letra A? O que seria, então, relatar uma situação factual? Vamos lembrar, nós temos os narrativos, né? O que mais? Eita, que a letra fica bonita aqui, hein? Os descritivos. O que mais que nós temos? Vou voltar lá, para a gente lembrar. A escrita aqui não ficou muito legal. Lá naquele quadrinho, olha lá, os tipos textuais, isso aqui é a tipologia. Nós temos quem? Os narrativos, os descritivos, os dissertativos, os expositivos e os injuntivos, né? Os expositivos relacionados às reportagens, resumos juntivos, são aqueles que indicam ordem, recomendações. Então, vamos voltar. Agora, relembrando... Bora lá. Na letra A, relatar uma situação factual. O que é relatar uma situação factual? Podemos pensar numa reportagem, né? Numa reportagem, numa notícia. Então, se eu relato uma situação factual, uma reportagem, uma notícia, está em qual tipologia textual? Se eu narro uma situação cotidiana, né? Qual é o gênero textual que narra uma situação cotidiana? A crônica, né? Mostrar dados de uma pesquisa. Qual é o tipo textual, qual é o gênero que mostra dados de uma pesquisa? Nós temos os textos de divulgação científica, os resumos, né, os relatórios, principalmente os relatórios que mostram dados de uma pesquisa. Apresentar regras a serem seguidas, até colocar aí, ó, apresentar regras a serem seguidas, um injuntivo. Isso. O Aguinaldo respondeu aí, ó, narrativo, letra A, descritivo, letra B, expositivo e injuntivo. Muito bem, dessa forma, assim que nós devemos, então, tratar com os estudantes. Não simplesmente, né, pedir para eles marcarem o X, vermos se acertou ou não. Não, mas vamos fazê-los pensar, analisar, né, refletir sobre o conteúdo, o objeto de conhecimento que está sendo trabalhado. E assim eles vão consolidar. E só vai ser consolidado a partir do momento que o estudante analisa. Se eu decoro, eu esqueço. Eu digo por experiência própria. Quando eu estava no ensino médio, eu amava apresentar as questões, o seminário de história. Mas eu decorava 2, 3 páginas, depois eu esquecia tudo, né? Então, a partir do momento que o estudante ele trabalha com a análise, ele vai compreender melhor o significado de cada questão que foi apresentada. E continuando agora, pensando no ensino médio. Aquela lá estava fácil, né? Porque era do ensino fundamental. Agora vamos para o ensino médio. No ensino médio,
pensamos nas avaliações externas, né? Não somente as avaliações do SAEB, mas temos que pensar também no Enem, né? Porque o ensino médio foca muito no Enem. E o Enem tem várias questões relacionadas à função social, à situação comunicativa de um texto. E também sobre o gênero textual, sobre se é conto, se é crônica. Então, quando eu estou trabalhando com os estudantes do Descritor 12, eu também estou preparando para o Enem, para outros tipos de avaliações externas, certo? Então, continuando. Do Enem 2010, a questão vinha o seguinte, o texto. Mostre que sua memória é melhor do que a de computador e guarde essa condição 12 vezes sem juros. Interessante que nós vamos observar aí algo muito bom. Vamos observar o que, gente? Os verbos. Olha o verbo. Mostre. Guarde. Estes verbos já me dão um significado do que é o texto e do que o texto está querendo. Mostre, guarde, faça, escreva. O que está trazendo? Quem lembra? O tipo textual. Que tipo textual é esse? Né? Então vamos pensar o seguinte. Agora vamos para a pergunta. Já dei algumas dicas. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem. Falamos sobre as práticas de linguagem, né? Assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo. Tem uma forma e tem um conteúdo específico. Considerando quem? O contexto. Para quem foi escrito, onde foi escrito este texto. Em que circula a circulação do texto. Publicitário. Já deu até uma dica, que esse texto é publicitário. Olha, dentro do comando já tem várias situações que podem auxiliar na hora de responder. Se o objetivo básico é, ou seja, qual é a finalidade desse texto publicitário? Esse texto publicitário faz o quê? O que ele quer? Qual é a finalidade? A. Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. B. Definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado. C. Defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo. D. Facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas. Ou E. Questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo mais moderna. Vamos lá, é para vocês. Qual alternativa é a correta nesta questão? Enquanto isso, eu vou molhar a garganta para aguentar mais um pouquinho. Perdão. Aí, e olha, os colegas estão respondendo. Muito bem, Elisete. Nilvanito, estás aí, que maravilha. Leandra, Ceja, Rosineide, Ralph, Raimundo, Ana Paula. A maioria respondeu a letra A. Vamos então pensar. Primeiro, vou fazer mais uma perguntinha para nós pensarmos nessa questão. Que tipologia textual é este texto? Vamos lá. Que tipologia textual é apresentada aí? Lembra da tipologia textual? Dissertativo, narrativo, descritivo, injuntivo, expositivo. Qual é a tipologia textual? Olha, minha Vani respondeu. Injuntivo. Veja se eu consigo escrever aqui uma letra bonita. Ele é do tipo injuntivo. Muito bem, injuntivo. Ô, José, abraço. Então, esse texto injuntivo, ele tem o objetivo de quê? De definir regras? De defender algo? De facilitar algo? De questionar ou de influenciar? Qual é a finalidade do texto injuntivo? Por isso, quando eu percebo, já tem lá, mostre, guarde, eu tenho verbos no imperativo. Se eu tenho verbo no imperativo, eu estou mudando ordem. Logo, se eu estou dando ordem, eu estou tentando influenciar o comportamento do leitor por meio de
Apelos que visam adesão ao consumo. Ou seja, mostre sua memória melhor do que a de computador e guarde essas condições em 12 vezes sem juros. É uma campanha publicitária de loja de eletroeletrônicos. Certo? Então, quando eu faço todo este trabalho com os estudantes, percebem que não é só escolher a questão. Não é só brincar de é A porque é amor, é B porque é beijo, é C porque é carinho e assim por diante. Não. O que eu vou ver é analisar cada questão, observar as deixas que o enunciado traz, porque a gente sabe que no Enem as questões são grandes, as perguntas são enormes, né? E você tem um tempo muito pequeno para poder fazer. Então, para que o estudante ele compreenda melhor, ele precisa começar a marcar. Para isso serve a caneta, ela vai riscando tudo. Onde que traz informações que vão me ajudar na hora de responder, né? E vou também já excluindo aquelas que não tem nada a ver. Fala assim, não, isso aqui, definir regras? Não, isso aqui não tem nada a ver. Eu posso até pensar em outras, mas aqui não define nenhuma regra. Qual é o texto que define regras? Né? Qual é o texto que pensa que apresenta regras? Aqui está apresentando regras. Então, por isso é importante o estudante saber o que é tipologia textual, o que é gênero textual e a finalidade de cada texto, de cada gênero, para que assim ele consiga, no estalo de dedos, responder as questões. Certo? Continuando então, vamos lá. Vimos. Opa, estou voltando. Aos poucos eu vou aprendendo a mexer com esse negócio. Então, vamos lá. Agora nós vamos pensar um pouco sobre orientações pedagógicas para o descritor foco D12, que é identificar a finalidade dos gêneros textuais. O que eu posso fazer nesse momento para auxiliar os estudantes a compreenderem, a consolidarem esse conhecimento? Consolidar esse conhecimento. Aqui a tabela que eu disse que ia trazer para vocês, tá? Então, primeiramente, vamos pensar sempre, quando eu falo de gênero textual, eu preciso pensar na condição de produção, como foi produzido, quem vai receber e em que contexto vai circular esse texto. Nessa situação aqui, nós estamos falando dos textos jornalísticos. Então, pensemos na notícia, na reportagem, no artigo de opinião e na resenha. Tá? Qual é a função social desse texto? Para que foi escrito esse texto? Qual é a temática desse gênero textual? E lembra das funções da linguagem? Nós temos 6 funções da linguagem. Qual é a função da linguagem desse tipo de texto, desse gênero textual? Então, a função social do texto significa a finalidade, né? Para que eu escrevo o texto? Então, a notícia, para informar sobre um fato relevante. Então, pensemos sempre em fato, pensemos nas palavras-chave. A reportagem, informar e persuadir. Olha a diferença da notícia para a reportagem. A reportagem ela já vem persuadir o leitor a respeito de um tema. Enquanto que a notícia só informa um fato. Em nenhum momento vem com persuasão. Já o artigo de opinião, persuadir o leitor acerca de um tema. O artigo de opinião não informa, ele vem persuadir. E a resenha? Apresenta e recomenda um produto cultural. Totalmente diferente. Cada um tem uma palavra-chave para identificar qual é a sua característica. Em seguida, a temática da notícia. É um fato relevante para uma comunidade. Né? A reportagem é um tema que muitas vezes desdobra a partir de um fato, mas sempre trazendo a persuasão. O artigo de opinião também traz uma temática, mas muitas vezes também a partir do desdobramento de um fato. O artigo de opinião é persuasão. E a resenha traz a questão do produto cultural, como filmes, livros, músicas. Está muito em alta hoje, né? Falar sobre as resenhas. Né? Podemos pedir resenha das séries que os estudantes assistem, dos filmes, dos livros. Essa parte aqui é muito boa para que eles possam compreender exatamente o que é uma resenha de um artigo de opinião. Já as funções da linguagem, todas elas trabalham sobretudo com a linguagem referencial. Né? Sabemos que é um texto, uma linguagem mais formal e que a ideia principal é trazer uma informação. Né? Então,
A notícia referencial, a reportagem referencial e conativa, já que traz a questão da persuasão. O artigo de opinião é, sobretudo, conativa e a resenha é referencial e conativa. Opa, vamos avançando. E agora, essa aqui que é muito importante, eu gostei demais enquanto estava estudando, quando encontrei essas dicas, que são os questionamentos para cada gênero textual. O que eu posso perguntar para o estudante para que ele compreenda melhor cada gênero textual? Vamos supor que ele está com dificuldade entre notícia e artigo de opinião. Então, quais questionamentos eu vou fazer? Claro que sempre trazendo o texto. Não é assim, gente, o que é notícia? Para que serve a notícia? Não, traz o texto, faz essa comparação entre os textos jornalísticos para que assim eles compreendam. Trouxe aqui para vocês, nós vamos encaminhar os slides, já tem aqui um link de um texto de notícia, de artigo de opinião e os outros também que vamos apresentar. Então, assim fica mais fácil, não precisa ficar procurando, já tem aqui, tá? Então, pensando nas condições de produção da notícia, eu posso perguntar quem é o autor dos textos, que gênero é esse, qual é a sua função, quem são os leitores presumidos desse texto. Não digam para ele, gente, olha, trouxe aqui um texto notícia. Não, gênero textual notícia. Apresentem o texto e façam essas perguntas. Essas perguntas, elas são mais estruturais. Ele não precisa nem ler o texto, só pela estrutura ele percebe algumas situações, certo? Agora aqui, as informações globais, aí ele precisa ler todo o texto para compreender o que foi que aconteceu, envolveu quem, quando, onde, como, por quê. Essas perguntas já estão direcionadas a uma notícia. Já o artigo de opinião, pensando na produção, a pessoa produziu e quais as informações que eu posso retirar desse texto? O autor, novamente, pensando qual é o gênero, qual é a função do artigo de opinião? É quando nós vamos trabalhar com este quadro. Este quadro aqui, vocês podem apresentar aos estudantes sem as respostas. Deixa só função social, temática, pode até mudar o lugar de função social do texto, coloca entre parênteses a finalidade, Porque é importante eles conhecerem essa expressão função social, porque principalmente no Enem, a palavra função social do texto aparece demais. Então, porque o que acontece? Por muitas vezes o estudante lê o enunciado e não entende o que está sendo solicitado. O que é função social? Onde eu nunca vi isso? Então, assim, quando você traz essa expressão, na hora o estudante tem um insight. Peraí, função social, lembrei que o professor falou que era finalidade. É para quê? O que ele está fazendo aqui? Para que o autor escreveu? Então, fica mais fácil para o estudante. Então, o autor, e sobre a leitura do texto? Qual o tema? Olha só a diferença das perguntas. Para cada gênero textual, tem perguntas diferentes sobre a leitura. Qual o posicionamento do autor? Quais argumentos ele usa para defender seu ponto de vista? A partir daí, então, ele vai compreender a diferença da notícia para o artigo de opinião. Temos, então, também a resenha. Lembre, estão aqui já exemplos de textos para serem trabalhados. Então, novamente, as perguntas sobre as condições de produção são as mesmas, podem perceber. O que difere dos outros é a questão da leitura global do texto, que para cada um apresentam-se perguntas específicas para que o estudante compreenda exatamente quais são as características desse texto. Então, na resenha, pergunta-se qual produto cultural está sendo recomendado e analisado. É um livro? É um filme? É uma série? Quais aspectos são descritos na obra, qual a opinião do autor sobre esse produto, porque nós temos também a resenha crítica. Então, o autor vai trazer a sua opinião. Quais argumentos são usados para sustentar a opinião do autor sobre a obra? Isso é muito importante, porque para que o estudante compreenda o que é argumento, o que é fato, o que é opinião e o que é somente uma descrição. Por fim, a reportagem.
Novamente, as mesmas perguntas quando se pensa nas condições de produção e a leitura do texto. Qual é o tema? Qual é a opinião do autor? Quais são as fontes de informação citadas no texto? Isso é muito importante para o ensino médio, né, para eles aprenderem sobre o repertório sociocultural. Como trabalhar com o repertório sociocultural com os estudantes? Podemos trabalhar a partir da reportagem. E qual a função dos intertítulos? Quando o estudante vê o intertítulo, ele já percebe que há uma diferença entre a notícia e a reportagem, certo? Continuando. Podemos também trabalhar com mais uma outra sugestão, trabalhar a autoavaliação dos gêneros textuais dissertativos argumentativos. Então, a partir destas perguntas, o estudante, ele vai perceber se avançou ou precisa melhorar. Então, temos as perguntas. Reconheça as características da esfera jornalística e publicitária? Que tipo de características tem nesses textos? Reconheça as condições de produção, recepção, circulação dos gêneros notícia, resenha, reportagem, artigo de opinião, tirinha, charge. Relaciona a linguagem verbal e não verbal. No D5, trabalha com a linguagem verbal e não verbal, né? Então, essa é a pergunta relacionada ao D5. Reconheça a tese em um artigo de opinião. Vamos trabalhar específico o descritor que fala sobre a questão da tese, tá? Aguardem aí os próximos capítulos. Identifica argumentos em um artigo de opinião. Isso é muito importante. O que é argumento, o que é fato, né? Consiga comparar textos argumentativos que têm a mesma temática. E, por fim, diferencia um anúncio comercial de uma campanha de conscientização. As questões relacionadas a anúncio comercial e campanhas de conscientização vêm bastante. Volta para mim, por gentileza. Então, assim, para que os estudantes compreendam exatamente esses gêneros textuais, é importante que eles estejam realizando também a autoavaliação. Sim, ok, compreendi, ou preciso aprimorar. A partir daí, ele vai percebendo o avanço nas questões relacionadas aos gêneros textuais. Continuando. Estamos chegando ao fim. Agora falta pouco para encerrarmos. Estão perguntando com relação à lista de frequência, tá, pessoal? Fiquem tranquilos aí que já está novamente no chat, lá em cima, tá? Vejam direitinho, assinem a lista de frequências que é muito, muito importante, tá? Para que vocês depois possam computar a questão da frequência de vocês no curso, ok? Continuando. E agora o que nós vamos fazer, Adriana? Vimos o descritor 12, estudamos hoje, e como vamos trabalhar com os estudantes? De que forma eu vou fazer as questões? Então, nós teremos as atividades assíncronas. Por enquanto, nós estamos organizando já um ambiente virtual, tá? Nós teremos um ambiente virtual do Programa de Formação Continuada de Serviço, vai ser muito bacana, todos estarão lá presentes, todos os professores de português da Estado de Rondônia, todos os professores de matemática estarão trabalhando junto conosco, participando das atividades. As atividades serão todas práticas para auxiliá-los com os estudantes, tá? Pesquisando, trabalhando com atividades, sequências didáticas principalmente. Então, como ainda estamos finalizando a parte da estruturação do ambiente virtual, esse slide, juntamente com as atividades, tá? Serão encaminhadas via SEI. Encaminharemos às superintendências e as superintendências encaminharão às escolas sob sua jurisdição, ok? Então, encaminharemos hoje ainda os slides e as atividades assíncronas, para que vocês possam trabalhar com os estudantes durante o período em que não estaremos juntos. Daqui a 15 dias retornaremos com uma nova aula, com um novo descritor foco. Então, a atividade assíncrona vai ser relacionada à aplicação das sequências didáticas. As sequências didáticas estão prontas para vocês poderem trabalhar. E como é que é organizada essa sequência didática? Ela tem 3 momentos. O primeiro momento, vocês irão fazer uma avaliação diagnóstica. Ou seja, ninguém vai trazer conceito. Vamos ver como os estudantes estão nesses 2 descritores. E no descritor da etapa 1 também, tá? Vão as 2 sequências didáticas. Então, na avaliação diagnóstica, qual é o objetivo? Identificar os conhecimentos prévios, as dificuldades e necessidades dos estudantes.
As necessidades. Quando você apresenta a sequência didática, depois vê quais foram as questões que os estudantes responderam, vocês vão perceber quais são as necessidades e dificuldades dele. Ou seja, conseguiu esse descritor dar bacana? Ok, vamos avançar, vamos consolidar. Eles têm muita dificuldade, a maioria errou, não conseguiu compreender esse gênero textual, então vamos pensar em mediações para trabalhar o gênero textual. Após realizar essa avaliação diagnóstica, vamos trabalhar os conceitos de gênero textuais, conceitos lá do D14, fato, opinião. E então iremos para o segundo momento, que é a avaliação formativa. Qual é a avaliação? O que se pretende com a avaliação formativa? Identificar as dificuldades e avanços dos alunos, bem como a necessidade de ajuste na metodologia dos objetos de conhecimento. Trouxe os conceitos, fiz atividades com eles, agora eu vou fazer o quê? Perceber, vou confirmar se realmente consolidou-se esse conhecimento. Ok, não deu certo ainda, estão com dificuldade após apresentar todos os conceitos? Vamos ajustar a metodologia para que eles compreendam. E em seguida teremos a avaliação comparativa. É como se fosse um simulado. Já fizemos um diagnóstico, trabalhamos os conceitos e agora vamos ver novamente se vocês estão ok com esse descritor, com esses descritores. Então, qual é o objetivo da avaliação comparativa? Medir e comparar o desempenho e as habilidades dos estudantes em relação aos níveis estabelecidos. A ideia é sempre aumentar a porcentagem de acertos. Então, se na avaliação diagnóstica, no descritor 14, houve uma porcentagem de 30%, eu preciso aumentar essa porcentagem. A partir dos conceitos que eu apresentei. A partir dos conceitos que eu apresentei, eu fiz a avaliação formativa, aumentou somente 10%? Peraí, então vamos ver que o objeto de conhecimento eu preciso melhorar, onde que eles não estão errando. E na comparativa, temos que ter pelo menos, na comparativa, uma porcentagem de 30% a mais. Tá, gente? Pensando que é quadro. A mais. Deixa eu ver aqui. Então, assim, pronto. Então, quando eu chego na comparativa, eu percebo exatamente se, vamos supor que aqui foram 30% de acertos. Trabalhei todos os conceitos, aumentou 10%. Eu preciso chegar na avaliação comparativa e ter 60%, se possível, né? Então, vamos avançando aos poucos para que os estudantes melhorem no desempenho, tá? No nível de desempenho, saindo do avançado para o nível, nosso sonho, claro, né? Que todos estivessem no nível de proficiência, bem melhor, né? Mas vamos aos poucos. Quem está abaixo do básico, venha para o básico. Quem está no básico, venha para o proficiente. E quem está no proficiente, que chegue no avançado. Nós temos alguns estudantes no avançado. Aquela do D5. Se foram 78% que acertaram, então nós estamos no avançado. Olha que maravilha, né? Então vamos também continuar para que outros estudantes cheguem pelo menos no proficiente, tá? Ou no básico. Mas queremos muito mais, aí nós vamos conseguir juntos. Continuando. E após a aplicação da sequência didática, o que eu devo fazer? Relembrando, retomar os objetivos de aprendizado da sequência didática, tá? Pensar qual é a finalidade de cada descritor, apresentar aos estudantes o resumo sobre as dúvidas e lacunas registradas na etapa 1, tá? Então eu preciso trabalhar também com a etapa 1 e a etapa 2, tá? Vamos mandar as duas sequências didáticas. Dialogar com os estudantes para investigar o que já foi solucionado e o que permanece como dúvida. Isso aqui é o passo a passo da sequência didática, tá? Apresentar os objetivos da sequência da etapa 2 e comentar sobre as eventuais conexões com os objetos de conhecimento da sequência da etapa 1. Por quê? Porque é sempre uma continuidade, tá? Mas, Adriana, e agora eu vou trabalhar só isso na sala de aula? Não, claro que não. Nós vamos trabalhar em conjunto, dialogando sempre com os objetos de conhecimento de cada bimestre. Trabalhar os gêneros textuais já traz uma questão maravilhosa, porque os estudantes vão compreender melhor como interpretar cada texto.
Sabemos que a maior dificuldade dos nossos estudantes é a interpretação de texto, é compreender exatamente o que está sendo solicitado, que tipo de gênero é aquele. Então, a partir do momento que eu trabalho essas questões com os estudantes, eles vão compreender melhor e não vão só brincar de uni do unité, né? Eles vão marcar com segurança, porque essa é a ideia principal. E assim, então, finalizamos o nosso primeiro encontro. Agradeço imensamente a todos que ficaram aqui conosco até o final, que estiveram presentes, participando. Aos meus colegas que eu conheço, um forte abraço. Aqueles que ainda não tive a oportunidade de conhecer, espero que um dia possamos nos conhecer no decorrer das formações que fazemos pela Gerência de Desenvolvimento Curricular. Agradecemos à Secretaria Estadual de Educação por estarmos juntos nesse programa para aprimorar os conhecimentos, para melhorar as práticas pedagógicas de todos os professores de língua portuguesa do nosso estado, né? Que possamos ter resultados satisfatórios, que vocês se sintam abraçados, se sintam acolhidos. Isso aqui não é mais um trabalho para vocês, pensem nisso, é para que possa auxiliar nas atividades que são desenvolvidas em sala de aula, para que vocês realmente se sintam acolhidos, sintam que estamos juntos, não é porque estamos lá no CPA e você lá na sua escola, não, nós estamos juntos pensando numa educação de qualidade, tá? Para que assim então possamos vencer a cada dia mais, avançar para que os nossos estudantes compreendam exatamente a importância de estar na escola, a importância de adquirir conhecimento, sobretudo quando pensamos em língua portuguesa, porque sabemos que o nosso componente é aquele que é mais cobrado, né? Todo mundo fala, professor de português, é professor de português. Então, que nós possamos juntos alinhar ideias, alinhar as práticas para que avancemos e assim tenhamos bons resultados, que todos se sintam acolhidos e falem assim, puxa, tem alguém lá, né, pensando nas práticas pedagógicas, eu não estou sozinho, eu tenho ajuda, eu sei onde buscar. Então, se tiver dúvidas, mande no meu e-mail, não tem problema. Adriana, eu estou precisando de mais material, eu não compreendi muito bem isso, manda no meu e-mail que nós vamos conversar. Alguns já tem até lá no WhatsApp, né, pode me mandar mensagem também, tá? E até o nosso próximo encontro, estaremos reunidos aqui e cobrem lá das escolas. Vamos encaminhar os slides e as sequências didáticas para que vocês estejam trabalhando, tá bom? Um forte abraço, nos encontramos no próximo dia, daqui a 15 dias estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.